Fala, torcedor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer aí para vocês as análises completas dos jogos entre Fortaleza e Santos e Ceará e Corinthians na Arena Castelão. Foram dois jogos realizados ontem, né? Rodada de meio de semana, rodada aí quase completa, né? Ainda faltaram algumas partidas, mas foi quase completa tanto para o Fortaleza quanto para o Ceará. Na Vila, o Fortaleza acabou derrotado pelo placar de 2-0, né? Um jogo muito ruim na segunda etapa, né? Com alguns erros técnicos ali. A gente vai comentar esse jogo um pouco mais a fundo, a estratégia ali do Vojvoda, algumas mudanças que ocorreram na equipe, né? E claro, vamos falar também da classificação. E o Ceará também, vamos falar do jogo do Ceará, que o Ceará venceu o Corinthians, venceu mais a quarta partida seguida na Arena Castelão. Bateu o Corinthians por 2-1 num jogo muito emocionante, com um excelente público na Arena Castelão, recorde aí na temporada no estado do Ceará, né? A gente espera aí que temos dois grandes representantes muito próximos de conquistar uma vaga na Libertadores. A gente espera que isso se concretize nas próximas rodadas. E claro, no final do vídeo vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo de hoje, né, nós vamos começar falando um pouco sobre o confronto do Fortaleza, né, porque o Fortaleza entrou em campo na noite de ontem, jogo na Vila Belmiro contra o Santos, né, historicamente um jogo muito complicado, mas nessa temporada o Fortaleza entrou até com um certo favoritismo, né, muito pelo campeonato que vinha fazendo, o Santos muito mal na competição, precisando se recuperar, né, inclusive para ficar na Série A, né, que é uma missão muito complicada para o time paulista. Mas o time do Santos acabou vencendo o jogo. No geral, uma partida bem ruim do Fortaleza, né? Eu tinha até comentado no último vídeo que apesar de não ter feito um grande jogo técnico, o Fortaleza foi inteligente para vencer o Palmeiras na Arena Castelão, né? Nesse jogo foi o contrário. Eu acho que da parte técnica o Fortaleza apresentou muito pouco. Jogou com intensidade muito baixa ofensivamente, né? Cedeu muitos espaços, principalmente na segunda etapa de jogo, né? No primeiro tempo a gente viu até uma partida bem equilibrada. O Santos, obviamente, como mandante, por precisar muito do resultado, estava contando com 3 pontos para se livrar de vez ali do rebaixamento, né? Acabou indo um pouco mais, se soltando um pouco mais, né? Indo mais pro ataque, criando algumas chances de gol. Tanto que criou uma com 40 segundos num chute de fora do Diego Tardelli, num chute muito perigoso, mas que acabou indo para fora. E aí o Santos foi para cima do Fortaleza e o Fortaleza criou, na verdade, uma estratégia, né? Tentou criar ali a famosa teia de aranha, né? Aquele momento em que o Santos, que é um time que gosta muito de sair jogando, tem também a questão do jogo reativo, né? É uma questão do Carille também, que gosta muito desse estilo de jogo. E o Fortaleza resolveu tentar criar a teia de aranha ali para tentar retomar a posse de bola na saída de bola do Santos. E isso funcionou em alguns momentos, né? Na primeira etapa, o Fortaleza criou algumas chances, inclusive o João Paulo fez uma defesaça ainda na primeira etapa, numa finalização do Robson, né, um excelente goleiro do Santos. Acabou evitando ali o gol do Fortaleza naquele momento. Mas no geral o Fortaleza, como eu disse, não foi tão bem assim. A estratégia até funcionou em certos momentos da primeira etapa, mas no segundo tempo o time realmente não apresentou nada que pudesse pelo menos representar uma esperança para o torcedor de vencer a partida e pelo menos chegar mais próximo ali de classificação para a Libertadores, né? O time foi muito apático, errou muitos passes, né? Jogadas às vezes sem nexo pelo lado do campo, sentiu uma dificuldade muito grande do David, que inclusive o David voltou recentemente, né, no jogo contra o Palmeiras, foi bem, né? Inclusive participou ali do lance do gol do Fortaleza e tudo mais. É um jogador muito importante para esse esquema de jogo do Vojvoda, né? E acabou nesse jogo contra o Santos indo muito mal, né? Muito abaixo, algumas jogadas ali sem nexo pelo lado do campo. Acabou no imprensado muitas vezes, e aí isso favoreceu demais o Santos, que conseguiu marcar, né? Após uma cobrança de pênalti do Marcos Leonardo, uma jogada ali dentro da área envolvendo o Ronald, né? Enfim, o pênalti foi bem marcado, o jogador do Fortaleza acaba sendo muito imprudente dentro da área. O Marcos Leonardo abre o placar, o que deixa o jogo muito favorável para o time paulista, porque o Fortaleza, que até então tinha armado um jogo, como eu disse, a famosa teia de aranha, né, para tentar impedir a passagem do Santos no meio-campo, acabou tendo que se jogar mais para frente, que ir ao ataque,
mas mesmo com um gol atrás, o Leão também ainda continuou tendo muita dificuldade, não apresentou intensidade ofensiva, algo que é inclusive uma marca do Vojvoda na equipe, né? O Vojvoda é um cara que gosta do jogo não reativo e também não é desnecessário assim pelos lados, aquelas jogadas que você fica acaba tendo pouco espaço para jogar, mas sim o jogo intenso ofensivamente, utilizando principalmente os seus alas direito e esquerdo, no caso, na época boa, né, o Pikachu e o Crispim. Agora quem faz essa função é o Bruno Melo. E é também outra questão desse jogo, né? Foi que eu não entendi muito o que o Vojvoda queria, né? Deixando a mesma equipe no decorrer do segundo tempo. Eu acho que ele demorou demais a mudar e só mudou quando o time tomou o primeiro gol. Algo que não pode, né? No futebol. Você tem que ter consciência de que sua equipe não tá bem, tem que mudar, tem que fazer algo diferente. O Fortaleza não vinha apresentando nada e não vinha com perspectivas de pelo menos fazer o gol no Santos. E depois que o Santos fez o gol, continuou sem perspectiva de empatar a partida. Um jogo muito abaixo, as alterações não funcionaram, o time do Fortaleza não funcionou nesse jogo e acabou aí, como consequência, sofrendo o segundo gol na reta final e, consequentemente, derrotado aí nesse jogo fora de casa, né? Já é a quarta derrota seguida do Fortaleza fora de casa. Tem que consertar algo na equipe, né? O time vinha numa sequência ruim, aí veio uma boa vitória contra o Palmeiras para dar um respiro aí na parte alta da tabela. O time voltou ali a pensar muito mais em Libertadores após essa vitória, mas aí essa nova derrota acaba tendo que ligar novamente o sinal de alerta, porque torna o jogo contra o Juventude praticamente uma obrigação, né? O Fortaleza não pode jogar fora uma temporada muito boa que vinha fazendo, né? Que vem fazendo na Série A. O time é o quinto colocado, né? Faltando aí 3 rodadas para o fim, isso é algo magnífico, né? O time está praticamente dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores, né? E direto para a fase de grupos, considerando que o campeão da Sul-Americana e o da Libertadores são brasileiros, né? Lembrando que a final da Libertadores será nesse sábado, às 5 da tarde, jogo lá em Montevidéu, no Uruguai. Será entre Flamengo e Palmeiras, uma grande final aí, que interessa inclusive as equipes cearenses, né? Porque pode tornar aí o G9, caso o Atlético Paranaense termine pelo menos na nona colocação. Então teríamos 9 clubes brasileiros classificados para a Libertadores e para a pré-Libertadores, o que seria muito bom para as equipes cearenses, já que o Fortaleza é o quinto e o Ceará o oitavo atualmente, né? Então, jogo ruim do Fortaleza, derrota merecida, justa, tem muito que consertar, tem tempo, o jogo agora só no dia 3 de dezembro, ou seja, na próxima sexta-feira, né? Tem muito tempo para consertar, para trabalhar e sair de campo com os 3 pontos. Jogo difícil, né? O Juventude vem aí querendo escapar do rebaixamento, então o Fortaleza tem que jogar atento, entrar atento na partida e, obviamente, tentar garantir esses 3 pontos que seriam fundamentais nessa luta por Copa Libertadores. Falando em Copa Libertadores, né, quem tá muito vivo nessa disputa é o Ceará, né, porque o Ceará encarou uma equipe que tá no G4, inclusive, né, disputando contra o Fortaleza ali, ponto a ponto pela vaga no G4 da competição, que no caso é o Corinthians, e o Ceará venceu pelo placar de 2-1, uma vitória muito consistente e excelente para a sequência do Alvinegro, né, o Ceará, eu falei inclusive no outro vídeo, vem crescendo no momento certo do campeonato, né, o Thiago Nunes encontrou a formação, encontrou a sua estratégia preferida de jogo e o time vem respondendo dentro de campo, não só tecnicamente com boas atuações, mas também com bons resultados, com excelentes resultados, né? Como foi o Clássico Rei, agora a vitória contra o Corinthians. Jogos muito difíceis contra equipes da parte alta, que o Ceará se sai muito bem e vem aí criando meio que uma hegemonia na Arena Castelão, o time do Ceará, né? Já é a quinta vitória consecutiva dentro da Arena Castelão, né? Obviamente contando com o clássico que teoricamente foi fora de casa, né? Muito pela questão do mando de campo ser do Fortaleza, mas foi dentro da Arena Castelão, foi praticamente um campo neutro, né? Já que as duas equipes mandam o jogo lá. Enfim, gostei muito do início de jogo do Ceará por cima, né, do Corinthians, pressionando a saída de bola, fazendo inclusive o que o Fortaleza fez com o Santos, né? Só que o Ceará conseguiu fazer com um pouco mais de eficiência e abrir o placar no começo com o Vina, né? O que o Vina vem jogando nesses últimos jogos, meus amigos, cresceu demais esse jogador, né? Viveu momentos muito conturbados aí na temporada, mas cresceu muito nas últimas partidas, vem jogando bem e ainda por cima voltando a fazer gols, né? Chegou ao seu 8º gol no Campeonato Brasileiro.
há poucas rodadas atrás, 5 rodadas atrás, tinha apenas 2, agora tem 8, né? Então volta a ser o grande nome do Ceará e no momento, como eu já disse, ideal para o time crescer dentro da competição. Obviamente, após o gol, né, do gol marcado do Ceará, o Corinthians teve que sair um pouco mais, né? Veio para cima, começou a criar algumas chances de gol. Achei o lado esquerdo do Ceará muito aberto ali, o Bruno Pacheco. Não gostei muito da recomposição do Lima. No entanto, os dois volantes da equipe estavam jogando muito bem, tanto o Fabinho como o Sobral. Foi o que ajudou muito o Ceará a não sofrer, né? O Ceará praticamente não sofreu com o Corinthians pelo meio. Então, o Alvinegro cresceu na partida, conseguiu vencer o jogo, né? Inclusive o Corinthians chegou a empatar a partida já na reta final. E quando o resultado parecia definitivo, apareceu quem? Ele, o Ione Gonzalez, né? E um jogador muito contestado na temporada, que parecia inclusive esquecido ali. Chegou até a ter proposta para ir embora, quase foi para o Santos, né? Há pouco tempo, outro momento quase retornou ao Benfica. Enfim, voltou no Clássico Rei, fez gol no Clássico e dessa vez fez gol decisivo para o Ceará, né? Aos 42 da segunda etapa, Ione Gonzalez apareceu na área, virou o jogo, concretizou 3 pontos fundamentais para o Ceará no campeonato. E como eu falei no começo da análise, o Ceará está muito vivo aí na luta por Copa Libertadores. Atualmente é o oitavo colocado com 49 pontos. Lembrando, por exemplo, se você pegar o Fortaleza é o quinto com 52. Então, 3 pontos de diferença. Agora, 4 de diferença para o Corinthians, que é o primeiro dentro do G4. Então, o momento do Ceará muito mágico, né? Espetacular. A equipe do Ceará vem fazendo jogos muito bons. O Thiago Nunes crescendo a equipe no momento ideal do campeonato. O Ceará agora podendo chegar aí à sua inédita disputa de Libertadores e melhor ainda, podemos ter os dois representantes na Copa Libertadores, né? Seria um salto magnífico para o futebol cearense que já viu recentemente Ferroviário sendo campeão de Série D, o Fortaleza da Série B, o Floresta vice da Série D, subindo para C, e esse ano mais recentemente a gente viu o Atlético Cearense também chegando na C, então seria um salto magnífico para o futebol cearense. E agora, né, o Ceará vai encarar um jogo complicado, né? Nada mais, nada menos que o Flamengo no Maracanã. A partida vai ser na próxima terça-feira, né? E depois da final da Libertadores, então o Ceará pode pegar o Flamengo aí de dois jeitos, né? Ou amargurado por uma perca de título, ou de ressaca por uma conquista num tricampeonato de Copa Libertadores. Então, dos dois jeitos o Ceará pode se aproveitar, né? Obviamente é um jogo complicado, é um jogo difícil, mas se o Ceará fizer uma boa estratégia de jogo, como a gente viu ano passado, inclusive, o Ceará vencendo o Flamengo no Maracanã, pode sim sair com 3 pontos decisivos desse campeonato, né? E agora nós vamos falar aí dos destaques individuais, né? Porque vamos falar quem é o craque da rodada dessa rodada, né? Mas antes, apenas uma menção honrosa, né? Porque no jogo do Fortaleza, apesar de não ter visto grandes destaques individuais, mas eu tenho que citar a boa atuação do goleiro Marcelo Boeck, né? Chegou a ser bem questionado nas últimas rodadas, né? Algumas falhas, realmente alguns erros que acabaram prejudicando um pouco a equipe do Fortaleza, mas nessa partida contra o Santos foi muito bem, fez ótimas defesas, né? Muito bem posicionado, inclusive no final do primeiro tempo, naquele lance polêmico, né? Que a bola não entrou, não chegou nem perto, mas ele fez uma defesaça no reflexo. Então fica aí uma menção honrosa ao Boeck, que quando erra, obviamente a gente critica, mas quando também faz uma boa partida, a gente tem que ressaltar aqui, porque isso é a vida de jogador de futebol, né? E sobre vida de jogador de futebol, né? Quem sabe mais do que qualquer um sobre altos e baixos na carreira de jogador é o meio atacante Vina do Ceará, né? Porque ele foi eleito o craque da rodada, né? Mais uma grande atuação, como eu já citei, viveu momentos conturbados na temporada, muito cobrado pelo torcedor, até pela grande temporada que fez ano passado, mas realmente nos últimos jogos vem fazendo bonito, vem fazendo gols, vem ajudando efetivamente a equipe do Ceará e nesse jogo contra o Corinthians não foi diferente, né? Participou efetivamente do primeiro gol, marcando o primeiro gol, ajudando muito o Ceará na conquista dessa vitória. Inclusive saiu lesionado, né? A gente espera mais informações, inclusive qualquer informação sobre isso, você vai ver lá no nosso Instagram, @FutCearenseTV. Siga lá e não deixe de acompanhar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? A gente agradece a participação de todos no vídeo. Mais uma rodada aí de meio de semana. Lembrando que na segunda-feira nós não teremos vídeo, né? Até pelo fato
de não termos nem Ceará e nem Fortaleza em campo nesse final de semana. O Ceará joga na terça e o Fortaleza só na próxima sexta. Então teremos vídeo na quarta-feira falando do jogo entre Flamengo e Ceará no Maracanã. A análise completa você acompanha aqui. Não se esqueça, obviamente, de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, @FutCearenseTV, tá lá, você acompanha notícias, pré-jogo, pós-jogo, vídeos sobre atualidades, acontecimentos aí do mundo do futebol, obviamente focado no futebol cearense. Tem também a página Esquema Web Ceará que você pode acompanhar, todo o nosso conteúdo tá lá. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque isso fortalece muito. E se puder, compartilhe com seus amigos que são fãs do futebol cearense, que a gente vai estar aqui sempre trazendo o melhor conteúdo possível para vocês acompanharem. Então isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.